Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos começar a nossa caminhada no Código Civil. Vamos relembrar o que já vimos no artigo 1º e 2º do Código Civil e vamos trabalhar com a teoria da capacidade e incapacidade no ordenamento jurídico. Perfeito? Eu vou dividir a tela para que a gente não perca tempo. E muito bem. Muito bem. Eu estou aqui com o Código Civil aberto. Perceba. O que é que nós já vimos na nossa caminhada até aqui? Nós já vimos que pelo Código Civil, no seu artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, significa dizer que quando nós pensamos pessoas, foi isso que nós materializamos nos nossos encontros presenciais, significa dizer que o Código, ele se direciona a todo e qualquer ser humano, independente de qualquer elemento diferenciador. Se pobre, se rico, se negro, se branco, independente do sexo, da sexualidade, do gênero, da raça, credo, não importa. Nós direcionamos essa capacidade de direito, é isso que materializa o artigo 1º do Código Civil, e o direcionamento é para todo e qualquer ser humano. No nosso artigo 2º, nós também já vimos, porque nós materializamos que a teoria adotada no Brasil é a teoria natalista. Por quê? Porque a personalidade civil começa com o nascimento, com vida, perfeito? Então você já sabe, respirou, naquele milésimo de segundo, adquire capacidade civil plena, mas a teoria natalista adotada no Brasil é uma teoria natalista mista ou moderada, como a doutrina chama, por quê? Porque a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Perfeito? Isso nós já vimos, e a gente está trabalhando agora com capacidade. E aí eu vou para capacidade. E olha o que é que nós já vimos até aqui. Nós já vimos que quando se fala de capacidade de direito, significa dizer que o indivíduo ele pode ser titular de direitos. Significa dizer que o indivíduo, quando nasce, já possui direito à vida, já possui direito a patrimônio, já possui direito a nome, já possui direito à honra, já possui uma série e gamas de direitos. Perfeito? Direito à não violação à integridade física. Então, no nosso ordenamento jurídico, essa é uma observação importante, não se fala em incapacidade de direito. Isso aqui é muito importante. Porque se é ser humano, nasceu, já possui personalidade jurídica, significa dizer que já é titular de direitos. Perfeito? Não se fala, portanto, de incapacidade de direito. Mas nós temos também um outro tipo de capacidade, que é chamada de capacidade de fato. A capacidade de fato, ela também é chamada de capacidade de exercício ou capacidade de ação. Olha que coisa interessante. Embora o sujeito seja titular de direitos, você já sabe, nasceu, adquiriu personalidade, já tem capacidade de direito, é ser humano, já possui direito a nome, propriedade, enfim. Então, a título de exemplos, um indivíduo que nasce, ele já pode ter uma conta bancária, dinheiro na conta. Por quê? Porque possui capacidade de direito. Ele pode ter propriedade, ele pode ter patrimônio. Agora, será que um sujeito com 2 anos de idade, 5 anos de idade, ele pode realizar movimentações bancárias? A resposta para isso é não. Por quê? Porque não possui a capacidade de ação, a capacidade de exercício. Portanto, nós falamos que o indivíduo ele não possui a capacidade de fato. Olha que coisa legal. No nosso ordenamento jurídico, no primeiro Código Civil, a capacidade civil plena. O que é a capacidade civil plena? É a capacidade de direito somada à capacidade de fato. Essa capacidade de direito e a capacidade de fato, quando o sujeito tem os dois, nós falamos que ele tem capacidade civil plena. Essa capacidade civil plena, no primeiro Código Civil, ela era adquirida no Código Civil de 1916, aos 21 anos. Com o advento do Código Civil de 2002, nós tivemos uma diminuição
dessa faixa etária. Hoje, via de regra, a capacidade civil plena, ela é regra, a capacidade civil plena, ela é atingida aos 18 anos. Fez 18 anos, o sujeito já tem capacidade de direito, já tem, porque não se fala de incapacidade de direito, mas já tem também capacidade de exercício. Então, significa dizer que, via de regra, ele não precisa nem de representante, nem ser assistido na prática de determinado ato. O indivíduo pode abrir uma conta sozinho, pode realizar um contrato de locação sozinho, pode vender um imóvel, porque possui capacidade de direito e capacidade de fato, capacidade civil plena. Aqui cabe uma observação. Porque nós temos ainda algo que está ali entre a incapacidade e a capacidade, que é uma coisa que se chama de legitimação. Existem indivíduos que, embora possuam capacidade civil plena, não são legitimados à prática de determinado ato. Significa dizer que existe um impedimento na lei, um impedimento legal. Olha que coisa legal. Determinado sujeito que tenha, por exemplo, 30 anos, ele adota uma criança. Esse sujeito possui capacidade de direito e capacidade de fato. Mas ele não é legitimado, por exemplo, para receber doação do seu curatelado ou doação do seu tutelado. Por quê? Porque o próprio Código Civil veda. Um segundo exemplo de falta de legitimação é a publicização de atos do advogado. Será que o advogado pode publicizar por intermédio de campanhas publicitárias na televisão, nos intervalos de uma novela, poder falar sobre o seu escritório de advocacia? A resposta para isso é não. Por quê? Porque o Estatuto da OAB veda. Nós temos lei federal que veda determinado ato, a prática desse ato. Um terceiro exemplo de falta de legitimação, porque existe um impedimento na lei, é que funcionário público não pode praticar atos de gestão em empresa. Anote isso. Então, somente a título de exemplo, será que juiz pode administrar a empresa? A resposta para isso é não, porque falta legitimação. Então, o que é que nós estamos vendo aqui hoje? Nós estamos vendo que o sujeito nasceu em função da teoria natalista, que você já sabe que ela é moderada, nós já vimos isso. Em outros encontros, o sujeito já é titular de direito, já possui capacidade de direito. Não se fala de incapacidade de direito. Agora, a capacidade de fato só será plena quando o sujeito fizer 18 anos. Porque quando nasce até os 18 incompletos, o sujeito ele é tido como incapaz. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Incapacidade. Perceba, a incapacidade possui alguns status. Incapacidade. Possui o que a doutrina chama de graus. Graus. O sujeito, até completar os 16 anos, o sujeito ele é absolutamente incapaz. Isso daqui é muito importante. Por quê? Está falando ali o artigo 3º do Código Civil. Bora aqui só botar aqui o artigo 3º do Código Civil. O código já está aberto. Artigo 3º do Código Civil. Venha comigo, não se perca. Olha o que é que fala o artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. A primeira observação que você tem que colocar no seu caderno é que a única causa de incapacidade absoluta é menor de 16. Isso é muito importante. Por quê? Porque em 2015, em função do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma reformulação na teoria da incapacidade. Hoje, a única hipótese, porque outrora não foi assim, mas atualmente a única hipótese de incapacidade absoluta é menor de 16 anos. Então, anote isso. Primeira observação, a única hipótese de incapacidade absoluta, menor de 16 anos. A única hipótese de incapacidade absoluta. Agora, qual é a consequência da incapacidade absoluta? A primeira observação que você vai colocar no seu caderno é que todo ato praticado, ele é nulo. Significa dizer que não gera efeito. Perfeito? Qual é a segunda observação? Se o ato não gera efeito, se é nulo, significa dizer que o sujeito precisa ser representado. Perfeito? Qual é o nome dessa representação? O sujeito precisa de um tutor.
Então, você já sabe que toda vez que se fala de tutor, estamos falando de incapacidade absoluta. O sujeito tem menos de 16 anos, todo ato praticado é nulo, portanto, o sujeito precisa ser representado. Perfeito? Aqui eu vou botar só uma observação, porque nós vamos falar ainda, estará em vídeo, sobre nulidade e anulabilidade de negócio jurídico, tá? Quem fala isso é o artigo 166 do Código Civil, inciso 1 do Código Civil. Perfeito? Inciso 1, bora botar aqui para ficar tudo bonitinho. Inciso 1 do Código Civil. Absolutamente capaz, ato nulo. Então, perceba comigo. Um indivíduo que nasce, digamos que tenha 5 anos de idade, ele pode ter propriedade? Pode ter conta em banco? Pode ter dinheiro no banco? Resposta para isso, pode. Porque possui capacidade de direito. Incapacidade de direito não existe. É ser humano, já possui capacidade de direito. Agora, será que ele pode fazer movimentações bancárias? Será que pode doar o dinheiro? Será que pode retirar? Será que pode comprar uma moto? Resposta para isso é não. Não por quê? Porque todo ato praticado é nulo. Ele é absolutamente incapaz. Perfeito? Existe uma proibição total. Bora botar isso? Observação. Isso é muito importante, anote. É o grau mais grave da incapacidade. Existe uma proibição total de atos, de prática de atos. É completamente proibido de exercício. Perfeito? Agora, o sujeito, depois que completa 16 anos, até os 18 incompletos, nós ficamos com a lacuna. Aqui você tem um outro grau. É um grau menos grave. O sujeito já tem agora alguma cognição. O sujeito, então, possui o status de relativamente incapaz. Isso aqui é muito importante. Diferente da incapacidade absoluta, nós temos várias hipóteses de incapacidade relativa. Nós temos outras hipóteses. Vamos ver daqui a pouco, tá bom? Nós temos algumas hipóteses de incapacidade relativa. O que é que a gente precisa anotar aqui? Diferente do absolutamente incapaz, o ato praticado pelo relativamente capaz não é nulo, ele é anulável. Isso daqui é muito importante. Aqui eu estou citando aqui o inciso 1 do artigo 171 do Código Civil. Significa dizer que o ato pode ser realizado, desde que assistido. Então, a gente não fala de representante, a gente fala de assistência. Qual é o nome da assistência? Não é tutor. O sujeito precisa de um curador. Isso daqui é muito importante, tá bom? O sujeito relativo incapaz pode praticar o ato. Ele não é nulo, ele é anulável. Portanto, precisa ser assistido. Então, no exemplo que eu dei, o sujeito com 17 anos de idade, ele pode assinar o contrato, abrir a conta no banco, mas o ato precisa ser assistido por quem o assiste, perfeito? Pelos seus curadores, tá bom? É isso que fala a incapacidade relativa, nós possuímos aqui situações diferentes. Agora, eu preciso falar para você quais são as hipóteses de incapacidade relativa. É sobre isso que nós vamos falar agora, hipóteses de incapacidade relativa. E aí eu preciso citar aqui o artigo 4º do Código Civil. Bora ver o artigo 4º? Vamos pegar o artigo 4º e vamos copiar o artigo 4º. Olha o que é que fala o artigo 4º do Código Civil. Mas antes, entenda. Para mim é de suma importância falar aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, legislação de 2015. Porque é comum o aluno fazer uma pesquisa na internet, a pessoa fazer uma pesquisa na internet, achar ou no Wikipédia, ou achar algum artigo anterior a 2015, anterior a 2016, vamos lá, e achar outras causas de incapacidade absoluta e outras causas de incapacidade relativa. É importante você saber, por isso que eu anotei aqui, que a única causa de incapacidade absoluta é para menores de 16 anos. Tem 15 anos em incapacidade absoluta. Ato nulo,
precisa de representação. Agora, tem entre 16 e 18 anos, incompletos, o sujeito possui múltiplos estados. Agora, não é só essa a hipótese de incapacidade relativa. Fala aqui, ó. São incapazes relativamente, você já sabe quais são as consequências da incapacidade relativa. Primeiro, nós já trabalhamos os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, enquanto o sujeito não adquire capacidade civil plena, entre 16 e 18 incompletos, o sujeito é relativamente incapaz. Mas nós temos ainda três outras hipóteses, três outros incisos presentes no artigo 4º do Código Civil. Bora ver? A primeira situação fala lá o inciso 2. Ébrios habituais e viciados em toche. Isso daqui é muito importante. Aqui você precisa anotar o seguinte, que quando o código fala em ébrio habitual, coloque essa observação no seu caderno, nós estamos falando de um estado patológico. O que é que isso quer dizer, Ricardo? Quer dizer que estamos falando de doença. Entenda, eu praticamente tomo uma taça de vinho todos os dias. Todo domingo, religiosamente, eu preciso tomar um vinho comendo uma salada, comendo qualquer outra coisa. Ou pela manhã ou pela noite. Eu sou relativamente incapaz? Eu sou e posso ser considerado ébrio habitual? Não, não posso ser considerado ébrio habitual. Por quê? Porque quando se pensa em ébrio habitual, nós estamos pensando no sujeito que possui a doença, o sujeito possui um estado patológico. Perfeito? Você vai botar, portanto, que embriaguez não é eventual, não é causa de incapacidade relativa. Perfeito? Se fosse assim, a maioria da população seria relativamente incapaz. Tá bom? Não pode ser. E viciado em tóxico, nós estamos pensando aqui em doença, estado patológico. Olha a outra causa de incapacidade relativa. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Isso aqui é um inciso que eu mais gosto. Por quê? Porque nós podemos historicizar, inclusive. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veio dar dignidade a quem, historicamente, aqui eu estou pensando sobre uma perspectiva histórica, tá? Não tem, ou não tinha, tá? Vamos pensar aqui numa situação mais grave. Digamos que o indivíduo seja atropelado, está em estado vegetativo, não pode falar nada, aqui eu estou pegando num tópico sensível, inclusive a própria doutrina diz isso. Não importa, anote isso, o grau de incapacidade do sujeito. Pode ser permanente, ou pode ser momentânea, transitória. O sujeito que não pode manifestar a sua vontade, de acordo com o Código Civil, exprimir a sua vontade, ele nunca será absolutamente incapaz. Porque a única causa de incapacidade absoluta e são para menores de 16 anos. Esse sujeito, ele é considerado como relativamente incapaz. Então, independente da incapacidade. Agora, olha que coisa interessante. Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, independente da deficiência do sujeito, primeiro ele é capaz. Se em algum momento ele não puder exprimir a sua vontade, ele pode ser considerado relativamente incapaz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O sujeito é mudo, ele é incapaz do relativo? Não, não é. Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é capaz. Agora, ele não pode exprimir a sua vontade? Relativamente incapaz. Nunca será absolutamente incapaz. O sujeito está em estado vegetativo, agora é permanente, relativamente incapaz. Peguei logo o pior cenário para que a gente possa construir que o sujeito que momentaneamente ou permanentemente não puder manifestar a sua vontade, anote exatamente isso que eu estou dizendo, ele é considerado e pode ser considerado relativamente incapaz. Agora, a última situação é o sujeito considerado como pródigo. Coloque também a mesma observação que nós colocamos aqui. O que é o pródigo? O pródigo é o indivíduo que por doença, não tem controle sobre patrimônio. Gasta tudo que tem. A gente pode fazer uma alusão à história bíblica do filho pródigo, né? Então, é estado patológico, entenda. Só vai alcançar, quando o sujeito, quando o indivíduo, ele é considerado pródigo, só afeta e só vai afetar os atos relativos ao seu patrimônio.
Perfeito? Então, por exemplo, em uma eventual ação de interdição, o curador do indivíduo só vai representar os atos relativos ao patrimônio, venda de bens, doação. Aí sim ele vai precisar de alguém assistindo o ato, porque ele é relativamente capaz, o ato pode ser anulado. Perfeito? Agora, patologia é doença. Isso é muito importante. E aí vem uma outra observação. Deixa eu botar aqui em uma fonte maior. Gastos imoderados podem ser considerados pródigos? A resposta para isso é não. Em uma sociedade como a nossa, uma sociedade de consumo, um sujeito que gasta imoderadamente, se fosse considerado como pródigo, a coletividade, a sociedade praticamente toda seria considerado relativamente incapaz. Tá bom? Então, gastos imoderados não se equiparam a pródigo. O pródigo é um indivíduo que possui uma doença, está em estado patológico. Aqui eu vou interromper agora. E eu quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Até o nosso próximo encontro. Fortíssimo abraço. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu.